Olá, estamos aqui para mais uma aula que nós estamos estudando, que estamos tratando de Ruth, do livro de Ruth, e hoje nós traremos o capítulo 2 de Ruth, do versículo 1 até o versículo 23, que é o que nós vamos estudar desta aula. O tema vai dizer Ruth 2, Ruth encontra Boaz. O texto áureo vai dizer: o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas águas vieste buscar refúgio. Ruth capítulo 2, versículo 12. A verdade prática vai dizer: a providência divina toma forma na vida do crente por meio das ações humanas. E é assim que podemos ver que a graça de Deus tem um rosto humano. Vamos partir para a introdução e relembrar que na lição anterior nós acompanhamos Noemi ainda em Moabe e tomando uma decisão, depois de perder seu marido, depois de perder seus filhos, seus 2 filhos, Malom e Quilion, nós vemos Noemi de forma forte e determinada, se levantando. Ela não se entrega diante das dificuldades, ela não se entrega diante das adversidades que sobrevieram a ela, mas não, ela se levanta com força, com coragem e determinação, demonstrando mais uma vez a sua fé que tem se mostrado inabalável até aquele momento. Ela tem se mantido fiel ao Deus de Israel, ao Deus vivo. Ela tem se mantido fiel à sua crença, ao seu Deus. E naquele momento que ela já perdeu tudo, que ela não tem mais nada, que ela está ali numa terra de um povo, ela é estrangeira no meio daquele povo, no povo de Moabe. Então ela se levanta e ela decide: voltarei para o meu povo, voltarei para a terra do pão, para a casa do pão, Belém. Porque ela ouve dizer que o Senhor voltara a providenciar sustento para o seu povo. Então ela, em uma ação de fé, porque a fé nós já vimos que ela requer ação. A fé sem obras ela é morta, a palavra de Deus diz. Então, naquele momento, Noemi ela se levanta e no ato de fé ela age. Ela diz: não, voltarei para Belém, voltarei para a casa do pão, lá eu posso encontrar pão. E ela toma essa decisão e nós acompanhamos ela retornando de Moabe até Belém pelo caminho. Ela e suas 2 noras até então estão com ela, que são Orfa e Ruth. Ambas acompanham ela ao retorno de Belém. Quando ela toma essa decisão, as 2 decidem voltar com ela. E a história vai contar que elas estão no caminho de volta para Belém, quando de repente Noemi, ela percebe, como se ela estivesse pensando ali naquele caminho longo que elas estavam caminhando, e de repente ela fala: minhas filhas, não voltem comigo, não vão comigo, voltem para a casa de seus pais, voltem para a casa de seus pais, porque lá vocês podem casar novamente, constituir família. E ela, como se olhasse para si mesma e dissesse: eu nada tenho para oferecer a vocês, eu nada tenho que possa convencer vocês a ir comigo, mas o que eu tenho a dizer é abrir os olhos de vocês, para vocês não agirem pela emoção de forma impensada, de modo que lá na frente vocês venham a perceber o erro que vocês cometeram em me acompanhar. Mas eu, como sogra sábia que tenho sido até então, porque Noemi se mostrou uma sogra sábia até então, como sogra sábia que sou, eu preciso aconselhá-las como minhas filhas, tanto que ela as chama de minhas filhas. Preciso aconselhá-las a voltem à casa de seus pais, porque lá vocês podem conseguir um casamento, casar-se novamente e adquirir uma família e um lar. Então eu preciso abrir os olhos de vocês, para vocês não agirem pela emoção e lá na frente vocês se arrependerem por não pensarem bem na decisão que tomarem. Então voltem, porque eu nada tenho a oferecer a vocês. Eu já sou velha, não posso casar de novo. Então, a partir desse momento, uma das noras decide voltar. Orfa decide voltar para seus deuses, para sua casa, para sua família. Mas Ruth nós acompanhamos durante a história que ela vai na contramão. Ela vai na contramão de Orfa, que ao pensar bem, realmente chega à conclusão que de fato ela estaria tomando uma decisão precipitada ao acompanhar Noemi, já que Noemi nada tinha para oferecer a ela. Mas Ruth não, Ruth vai na contramão, e nós acompanhamos na lição anterior uma das declarações de compromisso, uma das declarações de fidelidade mais bonitas da história da Bíblia, que é quando
Ruth fala: aonde a senhora for, eu irei. Aonde a senhora ficar, onde a senhora pousar, ali eu pousarei. O meu Deus, o seu Deus será o meu Deus, e o seu povo será o meu povo. E ali ela faz uma aliança que vai além da vida, e ela diz: onde tu morreres, ali eu morrerei também. E onde tu fores sepultado, eu também serei sepultado ali contigo. Então ela faz uma aliança para a vida inteira. Ela rompe laços ali com a cultura que ela tinha, com a cultura pagã. E ela decide, a partir daquele momento, que ela servirá ao Deus vivo, que ela seguirá Noemi em todos os lugares que ela foi, que ela será fiel ao Deus de Israel para toda a vida. Aquela era uma aliança que ela fazia para a vida inteira. Então, a gente vê ali ela firmando esse compromisso lindo. E a partir desse momento da história, nós vimos na lição anterior, a partir desse momento, em vez de 3, agora eram apenas 2. Foram 4 pessoas para Moabe, saíram da casa do pão e foram para Moabe fugindo da fome. Elimeleque, Malom, Quilion e Noemi, pai, mãe e 2 filhos. Agora Noemi volta sem marido, sem os 2 filhos e com 2 noras. Só que agora, depois de ela abrir os olhos das noras, de ela falar a realidade, uma das noras resolve deixá-la, resolve voltar para Moabe. E agora encontra-se somente Ruth e Noemi. Volta apenas duas pessoas a Belém, a casa do pão. E é assim que elas chegam em Belém. As duas viúvas, sozinhas, pobres e desamparadas. Assim elas chegam em Belém, chegando em Belém, a casa do pão. O povo de lá que viu ela sair com marido e filhos, que viu Noemi sair com marido e filhos e agora voltar sem marido, sem filhos, agora olha para ela espantado e se admira e se comove com a história de Noemi. E o que Noemi vai fazer? Noemi vai se tornar amarga, porque ela vai olhar para o seu passado e olhar para o seu presente e tentar olhar para o seu futuro, e ela não consegue ver uma luz no fim do túnel, ela não consegue ver uma solução, porque a amargura tomou conta dela, e essa amargura impede ela de ver o agir de Deus. Essa amargura que Noemi pegou para ela, ela impede de ver quão abençoada ela já está sendo por ter Ruth ao seu lado. Quão abençoada ela já está sendo, porque assim que ela chega em Belém, ela já se dá de cara com o tempo da colheita da cevada. Ela, em meio a essa amargura, ela não consegue visualizar as bênçãos de Deus. É como se ela estivesse numa cegueira espiritual que impede ela de ver as bênçãos de Deus. E é assim que nós não podemos ficar. Nós devemos olhar para Noemi e tomar como exemplo para nossas vidas, que nos momentos de dificuldade nós temos que levantar e seguir em frente. E mesmo que as adversidades sejam grandes, nós temos que continuar, nós temos que abrir os nossos olhos espirituais, porque quando você fecha os seus olhos para ver as coisas de Deus e você abre os seus olhos para ver só as coisas negativas, tudo que é de bom, tudo que Deus tem feito, a vida que Ele tem te dado, o ar que você respira, você não consegue ver, você não consegue ser grato a Ele por tudo isso, porque você só vê o lado negativo. E foi isso que aconteceu com Noemi naquele momento da vida dela. Ela se pegou amarga, ela me disse: me chame de Mara, porque agora Deus, o Todo-Poderoso, só me tem dado amarguras. Ela não conseguia enxergar a bênção que era ter Ruth ao seu lado, ela não conseguia enxergar que ela tinha voltado para a casa do pão, que aquilo já era uma bênção, que o Todo-Poderoso tinha dado forças para ela retornar à casa do pão, que ela tinha voltado ao primeiro amor, que ela lembrou de onde ela caiu, que ela estava lá em Moabe, lembrou de onde caiu e voltou ao primeiro amor. Ela já tinha conseguido dar o maior passo, que era voltar para Moabe, mas ali ela fechou os seus olhos espirituais e não conseguia ver as bênçãos que estavam na frente dela. Só que o Senhor Todo-Poderoso tinha colocado ao lado dela alguém que já tinha visto ela dar um grande exemplo. Tinha visto Noemi dar um grande exemplo de fé e de ação, de ter fé e de agir em seguida. Quando ela viu lá em Moabe, Noemi, mesmo diante de tudo que tinha ocorrido com ela, Noemi pegou a sua fé e colocou ela em ação. Qual foi a ação que ela teve? Ela decidiu voltar para Belém, ela decidiu voltar para a terra do pão. Então Ruth já tinha visto Noemi dar o maior exemplo de fé e ação, e foi o que Ruth fez, que é o que nós vamos encontrar aqui no tópico 1, que vai dizer um encontro casual, e o subtópico vai dizer Ruth colhe alimento.
A referência está lá em Ruth capítulo 12, versículo 2, que diz o seguinte: Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: Vai, minha filha. Então, Ruth agora, que já conhece o Deus verdadeiro, que já crê, que já serve esse Deus verdadeiro, ela vai fazer o mesmo que Noemi fez há algum tempo atrás, ao decidir, ao agir. Ela vai agir, é isso que ela vai fazer. Ela não vai ficar parada, ela não vai ficar deitada, ela não vai ficar jogada, chorando, ou se arrependendo de ter decidido ir com Noemi, já que agora ela está na pobreza, não tem o que comer. Não, ela vai agir. Mas antes ela vai pedir a permissão de sua sogra, ela vai dizer: permita-me, minha sogra, abençoe-me para ir a buscar algum alimento para que possamos sobreviver, para ver se alguém usa de benevolência comigo e me dá algo para que possamos comer. E assim ela faz, ela coloca a sua fé em ação. Ela crê ela acredita que ela pode conseguir algo para alimentar ela mesma e alimentar a sua sogra, porque naquele momento ela não está apenas pensando em si, ela não está pensando apenas em um alimento para ela, mas ela também está lembrando da sua sogra. A sua sogra que está naquele momento que ela está para baixo, que ela está amarga, que ela não está conseguindo ver. Ela não está conseguindo ver as bênçãos de Deus para elas. E no caminho, quando elas retornavam de Moab para Belém, no caminho certamente elas viram a colheita, como estava linda e como já estava acontecendo, que era o tempo da colheita, que a cevada já estava pronta para ser colhida. E ela toma aquela decisão de sair e colher alimentos para suprir a necessidade tanto dela quanto da sua sogra. E nessa ação nós observamos que na nossa vida também Deus ele vai agir em nossas vidas, Deus ele quer agir em nossas vidas, mas depende também de nós. Nós não podemos por exemplo, se eu estou desempregada, eu não posso ficar em casa deitada esperando Deus fazer um milagre e me enviar um emprego. Não, quando eu estou desempregada, eu vou atrás de um emprego. Eu deixo um currículo aqui, eu deixo um currículo ali. Enquanto não me chamam, eu vou fazendo algum serviço extra, ganhando algum dinheiro e vou agindo. E Deus vai me abençoando a partir da minha ação. E do mesmo modo, se estou com um problema na minha família, eu chamo a pessoa com quem eu estou com um problema e converso, exponho e tento dialogar e chegar a um acordo. Então é assim que Deus age na nossa vida. Nós devemos aprender com Ruth que quando estamos em meio a uma crise, quando estamos passando dificuldade, nós precisamos agir, porque a partir do momento que nós tomamos uma decisão, que nós levantamos e que nós seguimos em frente e que nós tomamos uma posição de agir, o Senhor, ele trabalha em nosso favor. O Senhor, ele trabalha em nosso favor. E foi isso que Ruth fez. Ruth se levantou. Ruth falou: eu sairei, eu irei buscar alimento. Eu não vou ficar aqui esperando o alimento cair do céu, mas eu vou buscar alimento e o Senhor há de me abençoar, o Senhor há de enviar alguém para me ajudar. E Noemi imediatamente disse: vai, minha filha. Vai. E é interessante lembrar que nesse tempo, até aqui na lição cita, já havia uma lei. Se você for lá em Deuteronômio, tem a referência aqui na lição bíblica, tá? Deuteronômio capítulo 24, versículo 19. Só que ao invés de ler só o 19, eu gostaria de ler até o 22, que vai falar bem especificamente sobre esse assunto de como os fazendeiros eles deveriam agir na hora da colheita. Deuteronômio capítulo 24, versículo 19. Vai dizer assim, eu vou ler do 19 ao 22, que olha como é bem claro para você entender que existia essa lei já para os fazendeiros seguirem. Diz assim: quando no teu campo cegares a messe, quer dizer, a seara estiver pronta para a colheita, né? E nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás. E a tomá-lo para o estrangeiro, para os órfãos e para a viúva será. Para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. O 20 vai dizer: quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a colher o fruto dos ramos, para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não tomarás a rebuscá-la, para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. Lembra-te
lembrar-te-ás que foste escravo na terra do Egito, pelo que te ordeno que faças isso. Então, já era uma ordenança divina, já era uma ordenança do Senhor que ele já havia deixado para o povo de Israel, que quando fosse fazer a colheita, quando a colheita estivesse pronta para ser feita, o empregador, ele deixaria já ordem para os seus funcionários: olha, vocês vêm tirando, e o que cair, o que sobrar, o que ficar ali no caminho, você não volta para pegar, você deixa lá, porque é uma ordenança, já era uma ordenança de Deus que fosse deixado justamente para viúvas, pobres e os necessitados. E a gente já vê desde aí uma preocupação de Deus com os pobres, com as viúvas e com os estrangeiros. Então já era uma ordem. E o fato de que nos campos de Boaz essa lei se cumpria, isso vai demonstrar que Boaz, ele era uma pessoa que era obediente a Deus, que seguia as leis de Deus. Tanto que ele ordena para seus servos que deixem, inclusive até mais, ele faz além do que a lei mandava. Porque além do que já ficava, o que já caía, digamos assim, que ia sobrando do que eles colhiam, ele já deixava por conta da lei, já deixava mesmo para essas pessoas. Ele fez ainda mais por Ruth. Ele disse aos seus empregados: olha, você deixa cair propositalmente, digamos assim, você tira dos feixes e deixa alguns no caminho para que ela pegue. Então a gente via que ele era uma pessoa bondosa, Boaz era uma pessoa que temia a Deus, que já tinha o temor de Deus, que já tinha amor a Deus e que já cumpria as suas leis. Então, desse ato dele, a gente já vê que ele tinha o temor de Deus na sua vida. O tópico 2 vai dizer um encontro por casualidade, que está baseado em Ruth, capítulo 12, versículo 3, que diz: ela se foi, chegou e apanhava após os segadores por casualidade. Entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Então, a gente vê aqui essa parte da casualidade. Casualidade é bem interessante porque ela saiu, ela não conhecia as terras, ela não conhecia a cidade de Belém. É bom lembrar que ela era uma moabita, logo uma estrangeira, e ela não conhecia aquela terra. Era uma terra desconhecida para ela. Então, ela saiu a apanhar no campo, né? Após os segadores, ela saiu mesmo sem escolher um campo, sem dizer, eu vou colher aqui porque aqui é melhor. Não, ela saiu somente com a perspectiva de conseguir algo. E é interessante também a gente lembrar aqui que nessa saída dela, nesse momento que ela decide tomar essa decisão, que ela decide sair em busca desse alimento, é interessante a gente pensar também que ela correu riscos, sim, que ela não estava completamente segura, porque se nós formos imaginar, ela era uma estrangeira, ela era uma moabita, que era do povo pagão, que era um dos inimigos do povo de Israel. Então ela chegava naqueles campos e ela poderia ser muito bem utilizada, ela poderia ser de alguma forma hostilizada, ou até o simples fato de que as pessoas vissem ela e não olhassem, ou que olhassem para ela e ficassem cochichando pelo fato de ela ser uma moabita, de ela ser do povo pagão, de ela ser do povo inimigo. Ou, na verdade, se a gente for imaginar, se a gente for trazer para os dias de hoje, é como se ela fosse uma catadora. Se você for na feira, no final da feira fica aquelas verduras que já não tem uma qualidade tão boa, que já estão, digamos, só dá para consumir hoje, amanhã já vai se estragar, e aquelas pessoas chegam. Aqui na minha cidade eu vejo isso, que nas feiras, nas grandes feiras, no final das feiras, aquelas pessoas que são necessitadas, elas passam pedindo dos feirantes, e os feirantes dão o que sobrou para aquelas pessoas como forma de ajuda. E era mais ou menos isso que Ruth estava fazendo. Ela estava ali colhendo o que sobrara, o que caíra, o que restara da colheita do patrão. Então ela poderia não ser vista com bons olhos, ela poderia ser tratada de um modo que viesse a humilhá-la. Alguém poderia tentar humilhá-la pelo fato de ela ser uma pessoa carente, pobre, mas a gente vê que mesmo assim ela
ela se encheu de coragem, mesmo correndo risco de ser molestada por alguém, de alguém mexer com ela, algum homem tratar ela de forma que não deveria tratar. A gente vê que ela correu risco, mas ela fez isso para tentar sustentar ali a sua casa, levar um alimento para Noemi, porque ambas não tinham o que comer. Então, por amor a Noemi, ela foi e ela tomou essa decisão. Ela poderia até dizer, não vou colher coisas como uma mendiga, como uma pobre, ter vergonha de repente, mas não. Ela foi decidida a fazer algo que viesse a ajudar tanto a ela quanto a Noemi. E nesse momento, ela aqui diz casualidade, mas as casualidades que acontecem até em nossas vidas, na verdade, nós que somos cristãos não temos casualidades, são providências divinas, tudo que vivemos são providências divinas, nós que somos, que vivemos de acordo com a palavra de Deus, tudo que acontece em nossas vidas é providência divina, e é isso que a gente vê acontecer aqui na vida de Ruth. Ruth, se a gente for ver, ela foi parar justamente nos campos de Boaz, que era a pessoa que poderia ajudá-la, que era o resgatador da família de Elimeleque. Então, por providência divina, o Senhor a enviou justamente para aquele lugar. E para que não houvesse dúvidas de que era providência divina, tem ainda o fato de que Boaz, que era o proprietário de muitas terras, não apenas daquela terra, mas de muitas terras, ele era um homem rico justamente no dia em que Ruth estava a colher ali espigas nas suas cevadas. Justamente no mesmo dia, Boaz vem de Belém e chega ali nas suas terras para acompanhar aquele serviço que estava sendo feito justamente no dia que Ruth estava lá. E ele olha para ela e pergunta para um dos seus empregados, de quem é esta? Ele fala, de quem? Ele não pergunta quem é essa, ele pergunta de quem é esta moça, como que se alguém que se interessasse em saber se ela era casada com alguém, era da família de alguém, era de algum funcionária de algum dos proprietários de terra, já demonstrando um certo interesse. E a gente pode até imaginar que provavelmente Ruth era uma mulher bonita que chamava atenção, porque ele chegou lá e viu ela e interrogou ao seu empregado, ao seu encarregado a respeito dela. E é isso que vai tratar o tópico 3, que diz Boaz conversa com o encarregado. É justamente quando ele chega lá nos seus campos para acompanhar a colheita da cevada, e ele olha imediatamente e ele se atenta para Ruth e ele pergunta, de quem é esta moça? E ele vai responder, que é a referência do subtópico 3, que está lá em Ruth, capítulo 12, versículo 6, que vai dizer o seguinte: respondeu-lhe o servo, esta é a moça moabita, que veio com Noemi da terra de Moabe. Então, nesse momento, ele já demonstra interesse por Ruth, e por ele ser um homem temente a Deus, ele se permitia ser guiado por Deus, porque ele era um homem bom, um homem bondoso, um homem temente a Deus. Então, ele se permitia ser guiado pelo Espírito, por Deus. Então, nós também, na nossa vida, nós como pessoas temente a Deus, que fazemos a vontade de Deus, nós temos que procurar ouvir a voz do Espírito, para que sejamos guiados por Ele. Temos que nos permitir ser guiados por Ele. Sempre que formos fazer algo, dizer, Senhor, faça a Tua vontade na minha vida, que a Tua vontade prevaleça sobre a minha vontade, que eu possa me permitir ser guiada por Ti, para que a vontade do Senhor aconteça em nossas vidas, que nós possamos ser instrumento de felicidade para outras pessoas, que possamos ser instrumento de salvação, instrumento de cura, instrumento de... Você vai ser aquela pessoa que vai levar uma palavra de ânimo, uma palavra de consolo. Então, seja um instrumento de Deus, assim como Boaz se permitiu ser guiado por Deus para ser um instrumento de felicidade na vida de Ruth e de consolo na vida dela. Aqui no tópico 2 vai dizer Boaz trata bem Ruth. O subtópico 1 diz Boaz conversa com Ruth, referência até lá em Ruth, capítulo 12, versículo 8, que vai dizer: então diz Boaz a Ruth: ouve, minha filha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém ficarás com as minhas servas. Olha que interessante. A gente vê aqui
Boaz, ele dirigindo a palavra a Ruth. Ruth, que não era sequer uma das funcionárias dele, não era uma das empregadas dele, não trabalhava com ele, ela era como se fosse uma pedinte, digamos assim, uma catadora que estava ali colhendo os alimentos para a sua alimentação de Noemi, e de repente ela se vê com o dono daquela colheita toda, se dirigindo a ela, falando com ela de igual para igual. Então a gente vê, nós já vimos na lição anterior as grandes características que Boaz tinha. E já falamos também que os homens devem procurar ter as características de Boaz, que era um homem bom, que era um homem fiel, que era um homem temente a Deus, que serviu de instrumento de Deus para a felicidade de Ruth. Então, ele tinha o caráter de um homem exemplar, o caráter de um homem de Deus, o perfil, o caráter que tem que ser o perfil de um homem de Deus. E aqui, mais uma vez, a gente vê ele agindo com humildade com Ruth, porque ele poderia muito bem não ir falar com ela. Ele já havia perguntado de seu encarregado de quem ela era, e ele poderia só dizer, olha, vai lá com ela e mandar um recado e fazer algo assim. Mas o que a gente vê é Boaz indo até Ruth e se dirigindo a ela, falando com ela e chamando ela de minha filha, falando com ela de forma generosa, de forma caridosa, de forma respeitosa, dirigindo a palavra a ela, ainda dizendo, fazendo mais do que obrigação dele, porque a obrigação dele, como servo de Deus, temente a Deus, era apenas cumprir a ordenança do Senhor, a lei do Senhor que a gente já leu, que é só deixar para os pobres o que cair, não voltar para buscar o que ficou, mas deixar para as pessoas necessitadas, e à beira do caminho não colher, para que aquelas pessoas pobres, quando passassem pelo caminho ao lado da sua plantação, pudessem colher ali, não seria considerado roubo, aquela pessoa poderia colher ali da beira do caminho, as pessoas carentes, as pessoas pobres, que não seria tido como roubo, porque era uma ordenança de Deus. E a gente vê Boaz fazendo muito mais do que isso. Que exemplo para nossas vidas, de que às vezes nós queremos fazer só, eu vou fazer isso porque o meu líder me mandou. Mas façamos mais, a palavra de Deus diz que nós devemos fazer tudo o que fores fazer, faça como se estivesse fazendo para Deus. Então, tudo que nós formos fazer, desde as coisas pequenas até as coisas grandes, se nós somos responsáveis por limpar o templo do Senhor, que façamos o melhor, como se estivéssemos fazendo para Deus. Se a nossa função dada pela nossa liderança foi de fazer a ornamentação da igreja, faça o seu melhor, use o melhor material, faça como se estivesse fazendo para Deus. Se a sua função é ser professora de criança, ensinar para criança, faça o melhor, use visuais, cante, louve, ensine de forma que você venha agradar a Deus. Então, tudo que você for fazer, tudo que nós formos fazer, que façamos o melhor. Se formos chamados para lecionar na escola bíblica dominical, que procuremos fazer o melhor, que procuremos nos aperfeiçoar no Senhor Jesus para que possamos fazer o melhor, porque era isso que Boaz estava fazendo naquele momento. Quando ele fez muito mais do que a lei mandava em favor de Ruth, ele estava fazendo além da ordenança do Senhor. Ele estava vivendo esse versículo, fazendo tudo como se estivesse fazendo para o Senhor, ou seja, fazendo o melhor da melhor maneira. E ele diz para ela, minha filha, olha como ele trata ela, minha filha, porque nós devemos contextualizar, porque às vezes você lê e você romantiza uma história, porque essa é uma história de amor, mas às vezes você romantiza tanto que você já imagina um monte de borboletas voando e tudo, paz e amor. Você tem que imaginar que Ruth, ela estava colhendo os homens, quando Boaz perguntou a respeito dela, o encarregado disse, ela está aqui desde cedo que ela está trabalhando. Ela está colhendo, aí desde cedo ela parou só agora, só um minuto para descansar, mas ela está desde cedo aqui. Então, a gente tem que imaginar que Ruth estava suada, Ruth estava cansada, Ruth não estava cheirosa, Ruth não estava bonita. Ela estava trabalhando arduamente, num trabalho pesado.
E ele, numa forma de humildade, ele foi lá e chamou ela de minha filha, não vais para outro campo, não vais colher em outro campo, nem passes daqui. Olha o que ele fala para ela. Nem tampouco passes daqui, porém, aqui ficarás com as minhas servas. Ele permitiu que ela ficasse no meio das servas, como que numa forma de cuidado, de zelo, para que ela ficasse somente próxima das servas dele, porque ali ela estaria segura. Nós vemos o agir de Deus, a providência de Deus em tudo. Se nós observarmos aqui na vida de Ruth, nós observamos nos pequenos detalhes, Deus cuidando dela. E na nossa vida não é diferente, Deus cuida de nós nos mínimos detalhes, nas coisas pequenas, nos detalhes mínimos, quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Quando nós estamos vivendo assim como Boaz vivia, buscando ao Senhor e tentando agradar a Ele, tudo o que acontece em nossas vidas não é casualidade, é providência divina e aos mínimos detalhes que o nosso Deus cuida de nós. Então, fiquemos atentas para que não façamos, que não fiquemos com os nossos olhos espirituais cegos, a ponto de não enxergar as providências divinas em nossas vidas. Então, através de Boaz, Deus estava agindo na vida de Ruth. Ele estava ali, a partir daquela ação, dando proteção para Ruth, protegendo ela de qualquer agressão futura em outro campo que ela sofresse, qualquer ameaça, qualquer palavra de humilhação, qualquer coisa ruim que estivesse acontecendo. Boaz, naquela ação de humildade de falar com ela, estava levando esta proteção para ela, autorizando ela a ficar ali. E olha o que vai dizer adiante. Diante dos atos de bondade de Boaz, Ruth se inclinou com o rosto rente ao chão e exclamou: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E aí a gente nota que aquilo causou espanto para Ruth. Não era algo que ela esperava. Ela, por ser moabita, por ser estrangeira, talvez ela tenha ido já com a sua mente até preparada para ser utilizada pelo fato dela ser uma estrangeira. Talvez ela já tenha ido preparada para ouvir algumas chacotas, algumas risadinhas, alguém fazendo pouco dela. Mas não é isso que a gente vê acontecendo. Não, por isso que Ruth se espanta com aquela ação de Boaz. Não era uma ação que ela aguardava, que ela esperava. Então ele diz mais: estarás atenta ao campo, que cegarem, irás após ela, dando total segurança para ela. Não dei ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe o que os servos tirarem. Ele não somente foi falar com ela, ele deu ordem aos servos: olha, vocês não toquem nela, vocês não façam mal, e ela pode vir beber água aqui nas vasilhas que vocês bebem água, que os trabalhadores bebem água, ela também pode vir a hora que ela quiser. Então a gente vê a providência divina através de Boaz, a providência divina tomando forma humana através de Boaz, porque ele se permitiu ser usado por Deus. E aqui, a seguir, nós vamos ver o subtópico 2, que vai dizer: Boaz convida Ruth para o almoço. Está lá a referência a Ruth, capítulo 2, versículo 14, que vai dizer o seguinte: à hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui, e come do pão, e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Olha que coisa incrível. Mais uma ação de Boaz, mais uma demonstração de humildade de Boaz. Porque não era costume o patrão levar alimento para a pessoa. E aqui vai dizer, ela se assentou ao lado dos segadores e ele lhe deu grãos tostados, ele a serviu. Então, e mais, ele não apenas foi lá com ela
e falou que ela poderia ficar tranquila, que ele já havia dado ordem para os seus empregados para que não tocassem nela e que ela poderia beber da água a hora que eles quisessem. Não somente isso, na hora da refeição, ninguém sabe se ela havia levado alguma coisa para comer, provavelmente não, porque elas estavam passando fome em casa, né? Então provavelmente ela nem tinha nada o que comer, estava trabalhando a manhã toda, como o empregado de Boaz falou, desde cedo ela está aqui a colher. E ele vendo que ela estava ali, suada, trabalhando, cansada, desde cedo, ele na hora da refeição, ele a convidou para almoçar. Olha que ato de bondade. Ele olhou para ela e se importou. Por isso que ela se admirou tanto de ele ter dirigido a palavra a ela, porque ele se importou. Quantas vezes, meus amados, nós estamos com uma pessoa, muitas vezes do nosso lado, passando necessidade, muitas vezes do nosso lado, precisando de uma ajuda, precisando de uma mão amiga, e nós não estendemos a mão para ajudar essa pessoa, nós não nos importamos. Não é isso que o nosso Senhor nos ensina. O nosso Senhor nos ensina que nós devemos sim amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se você não tem dinheiro para ajudar o irmão que não tem como comprar um gás, se você não tem o dinheiro para ajudar o irmão que não tem como pagar o aluguel, mas você tem uma palavra amiga, você tem uma palavra de ânimo, você tem amor para dar. Porque a partir do momento que nós recebemos o amor de Deus na nossa vida, que nós aceitamos Jesus Cristo como o nosso Salvador, Ele derrama o amor dele sobre nossas vidas. E a partir do momento que você recebe verdadeiramente o amor de Deus na sua vida, aquele amor enche o seu coração, enche a sua alma, e você se enche do amor de Cristo, que é o amor verdadeiro. Você compartilha com o seu irmão esse amor. Você vê o seu irmão precisando de alguma coisa, mesmo que você não possa ajudar financeiramente, mas esse amor que você recebeu de Deus, você pode compartilhar. Você quer compartilhar. Quando você tem esse amor no seu coração, você quer compartilhar com o seu irmão. Você pode não ter uma palavra, você não pode ter condições de ajudar o seu irmão financeiramente, mas através de uma palavra, através de um abraço, muitas vezes, através de você chamar o seu irmão e dizer: vamos orar juntos. Eu não posso te ajudar financeiramente, mas vamos orar juntos. O ato de você se importar com ele pode mudar o dia dele. Porque se nós observarmos Ruth, a vida de Ruth foi mudada em um único dia. Isso foi em um dia que Deus, com seu poder infinito, providenciou tudo. Através do agir de Deus, a vida de Ruth mudou em um dia. Então você também, através de seus atos, pode mudar o dia do seu irmão. O seu irmão pode não estar bem naquele dia, mas uma palavra, um abraço, Jesus te ama, um ato que demonstre que você o ama pode mudar, sim, a vida do seu irmão. E foi isso que Boaz fez. Boaz se importou com ela ao ver ela ali trabalhando sem alimento. Ele, mesmo sendo patrão, veja bem, mesmo ele sendo patrão, ele chamou ela para sentar junto com eles, com seus empregados. E mais, num ato de humildade, ele serviu a ela. Aqui diz, e ele lhe deu grãos tostados de cereais, que ela comeu e se fartou. Ela estava certamente com muita fome, trabalhando a manhã toda, certamente muito cansada, e ela comeu, e ela se fartou. E sabe o que ela fez? Uma forma de replicar essa bondade que Boaz havia feito por ela, de ter dado aquele alimento para ela, de ter dirigido a palavra a ela, de ter tratado ela de igual para igual. Ela não ficou com aquela bondade só para ela, com aquele amor, com aquela consideração, com aquilo que ela havia recebido de Boaz. Ela não ficou só para ela, não. Ela comeu, ela se fartou e ela pegou o bocado que sobrou. E ela replicou a boa ação de Boaz, ela replicou a Noemi, a sua sogra. Ela levou, e chegando lá na sua casa, e aí nós já vamos passar para o próximo tópico, né? Esse que eu já comecei a falar já é assunto do próximo tópico, tá? Que é quando ela chega em casa. Vamos lá, já pulei uma parte. Depois que ela se fartou, que sobejou, ela colheu para levar para sua sogra Noemi. Ela vai replicar
replicar esse ato de bondade, porque as bondades que nós recebemos, elas têm que ser replicadas, meus irmãos. Muitas vezes alguém faz uma bondade para nós, alguém nos ajuda, alguém dá uma palavra amiga, alguém nos dá um abraço e nos acolhe naquele momento. E nós recebemos aquilo e muitas vezes nós vamos lá na frente e nós vemos um irmão precisando disso e nós não replicamos o amor que nós recebemos, nós não replicamos esse amor com outra pessoa. E foi isso que Ruth fez, foi isso que Ruth aprendeu e colocou em prática. Ela pegou aquela bondade que ela havia recebido, toda aquela consideração que ela havia recebido de Boaz, ela foi e replicou essa bondade lá com Noemi, repartindo aquele bocado com Noemi. Então vamos nós tomar isso para nossas vidas, vamos replicar o amor que recebemos de Deus, vamos replicar com nossos irmãos, vamos passar à frente, porque ser cristão é você não apenas falar que é cristão, falar de Cristo, é você viver Cristo, é você agir como Cristo, é você tomar decisões, você tratar as pessoas de forma que elas vejam Cristo na sua vida. As pessoas têm que olhar para você e têm que ver Cristo. Deus tem que espelhar através de você, Deus tem que brilhar através de você. Então, através das suas ações, muitas vezes pequenas ações, não precisam ser ações grandes, como foi a ação de Boaz com Ruth, o simples fato de ele falar com ela, de ele se dirigir a palavra a ela, de chamar ela de minha filha, e o simples fato e ato de ele chamar ela para comer junto com ele, servir-lhe comida, esse simples fato mudou o dia de Ruth, mudou o dia dela. E o simples fato de Ruth replicar esta bondade, levando alimento, não só alimento para fazer, porque ela levou cevada, mas levar alimento pronto para Noemi. Esse ato de bondade, de amor, certamente também mudou o dia de Noemi, que estava lá em casa, tão amargurada, tão amarga, lembrando de tudo de ruim que tinha acontecido. Aquele ato de bondade, replicado por Ruth, certamente mudou o dia de Noemi. Vamos ser agentes de mudança na vida das outras pessoas através das nossas ações também. E o subtópico 3 vai dizer o seguinte: relatório do dia. O tópico 1 diz: Ruth faz relatório a Noemi. Essa referência está lá em Ruth, capítulo 12, versículo 18. Tomou e veio à cidade e viu sua sogra o que havia apanhado também, o que ele sobejara depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra, que é o que nós vimos, que ela levou a sua sogra, levou o que havia sobejado e replicou esta bondade à sua sogra. E a gente vai ver mais. Ruth faz o relatório a Noemi, né? Nós observamos que essa questão do relatório aí é algo exclusivo das mulheres, né? Mulher é assim, ela acontece uma coisa, ela chega e ela dá o relatório do que ocorreu. Olha, eu fui numa reunião ali, quando ela chega em casa, que ela encontra seu marido, ela já começa a contar, olha, foi assim, aconteceu isso, ela passa o relatório, e isso foi o que ocorreu. Quando Ruth chegou ali com Noemi, ela apresentou ali aquele alimento pronto, Noemi certamente ficou muito feliz, se alimentou porque estava com fome, e imediatamente Ruth já foi contando o que havia ocorrido, e contando o que Boaz havia feito por ela, as bondades que ele havia feito por ela. Então, e a gente vê também, se a gente for ler mais aqui adiante, a gente vai ver que Boaz fala o seguinte, aqui no 15, ele vai dizer assim: levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas, que ou seja, os feixes, né? A gavela é feixe, até entre os feixes deixai-a colher, e não a censurei. Ou seja, ela poderia tirar dos meios dos feixes. Quando eles iam colhendo a cevada, cevada é um alimento, se você pesquisar na internet você vai ver, é um alimento que é muito parecido com trigo. Aparentemente assim ele é idêntico a trigo, tem muitas semelhanças. Então eles pegavam a cevada e o colhendo e o fazendo como se fossem pequenos feixes. E o que Boaz fala? Olha, se ela quiser, até entre os feixes ela pode tirar. Se ela assim quiser, pode deixar. Se ela vier tirar, deixa ela tirar. Deixa ela levar alimento, pode tirar dos bons, dos melhores, deixa ela levar. Então diz assim, no 16, tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as para que apanhem, não a repreendais. Ou seja, tira dos bons que você escolher aqueles feixes mais bonitos, tira e deixa cair propositalmente para ela pegar. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde.
Veja que o empregado disse que ela estava desde de manhã cedo colhendo, e aqui diz que ela ficou até a tarde. Ela não comia do pão da preguiça, não. Ela era corajosa, ela corria atrás, ela não ficava em casa esperando cair do céu. Ela ia atrás e em busca de seu alimento. Naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara, e foi quase uma efa de cevada. Veja bem, ela não era preguiçosa, ela colheu os feixes, você colhia o feixe da cevada e você debulhava, quer dizer, você tirava o grão da cevada de dentro daquela espiga. E ao terminar, já era tarde, ela pegou o seu feixe e ainda debulhou, ela já levou para casa, digamos assim, tratado, né? Debulhado, ela debulhou, ela já levou uma quantidade considerável para casa. A gente vê que ela era uma mulher corajosa, ela tinha grandes qualidades, grandes virtudes, e ela não comia do pão da preguiça, era uma mulher realmente guerreira. Tomou-a e veio à cidade, viu sua sogra que havia apanhado também o que sobejara, depois de fartar-se, deu a sua sogra, que é onde nós estamos agora. Então, ela chegou com alimento para elas se alimentarem por um bom tempo, e ainda levou comida pronta para sua sogra se alimentar. Então, a gente vê aqui Noemi já mudando, o humor de Noemi, como Noemi estava amarga, de repente já começa a mudar. No subtópico 2 diz: a conversa de Noemi e Ruth. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para os vivos, nem para os mortos. Disse-lhe Noemi: esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Depois de chegar a Belém pela primeira vez, depois que Noemi muda seu nome para Mara, amarga, e ficou amargurada, sem ver as bênçãos de Deus, pela primeira vez ela reconhece a mão de Deus, e agora finalmente ela consegue ver o agir de Deus. Parece que aquelas escamas da amargura caem nos olhos dela, e ela finalmente consegue ver tudo claro, como se dissesse: agora sim, eu vejo que tudo que o Senhor tem feito por mim. O Senhor me deu Ruth, o Senhor me trouxe de volta à casa do pão, o Senhor me trouxe em tempo de colheita, tempo que eu posso sobreviver. O Senhor me deu Ruth, que é melhor que 7 filhos. Então ela começa a ver a mão de Deus, finalmente, aquelas escamas de amargura caem dos seus olhos, e ela consegue enxergar a benevolência do Senhor na vida delas duas. E ela vai dizer, bendito, a primeira vez que ela diz depois que chega, que ela bendiz o nome do Senhor. Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência. Ela reconhece que a mão de Deus está com ela, que Deus está na frente, Deus tem providenciado tudo. Ela finalmente consegue enxergar. E disse-lhe Noemi: esse homem é o nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Ruth já havia contado tudo: eu conheci Boaz, ele foi bom comigo, ele foi benevolente, ele me ajudou, ele cuidou de mim, ele teve cuidado para que não me ocorresse nenhum mal. Ela contou tudo. E quando ela falou, Noemi imediatamente lembrou: Boaz é um dos parentes do meu marido Elimeleque. Ele é um dos resgatadores, ele é a esperança que surgiu novamente na vida de Noemi. E ela percebe finalmente a mão de Deus agindo na vida dela. E o subtópico 3 diz assim: o fim da colheita. Assim passou ela, a companhia das servas de Boaz, para colher até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Aqui a gente vê que ela, a partir daí, ela já ficou colhendo somente nos campos de Boaz. Ela já tinha autorização para colher somente nos campos de Boaz. Ela já podia ficar ali. E ela ficou buscando alimento ali diariamente, em segurança, não correndo mais risco de ser maltratada, de ser humilhada, de passar qualquer tipo de constrangimento diante de outras pessoas por ser estrangeira, por ser pobre, por ser viúva. E ali ela ficou. Então, do mesmo modo, a gente vai observar na história a seguir, do mesmo modo que Boaz teve um cuidado com Ruth para que ela não sofresse nas mãos de outros fazendeiros maldosos que havia ou trabalhadores a molestassem, do mesmo modo que Boaz a aconselhou a ficar somente ali para que ela ficasse protegida, do mesmo modo que Deus providenciou que através de Boaz
Ruth ficasse protegida. A gente nota Noemi também com essa preocupação de proteção para Ruth. E ela dá o conselho: olha, você realmente fique ali somente nos campos de Boaz, porque ali você está protegida, minha filha. Não vá para outros cantos. E a gente vê um cuidado, tá, da sua nora também para com Ruth. E assim ela ficou ali, e a gente vê o cuidado de Deus, e ambas tinham a intenção, tanto Noemi quanto Boaz, nós notamos que tinham a intenção de proteger Ruth, tinham cuidado com ela, e já era a providência divina através da vida dele. Aqui a aplicação pessoal vai dizer o seguinte: somos desafiados a sermos um canal da providência divina para indicar às pessoas o caminho da verdadeira esperança. Nos tornamos o rosto da graça de Deus para elas. Então nós vemos aqui nessa história que Boaz é uma espécie de Jesus. Ele é tido como um tipo de Jesus, porque ele é o nosso resgatador, ele é o nosso Goel, ele é quem nos resgatou, quem nos deu vida, quem nos deu esperança, quem nos deu salvação. Quando nós estamos perdidos, quando nós estamos sozinhos, nós estamos desamparados, assim como Ruth estava, nós estávamos desamparados. Mas através de Jesus, que é o nosso resgatador, nós fomos salvos, fomos libertos. E do mesmo modo que Boaz é um tipo de Cristo, Ruth é um tipo de igreja. Então, a pergunta que fica para nós é: que tipo de igreja nós estamos sendo? Que tipo de igreja? Faça essa pergunta para você mesmo. Que tipo de igreja eu tenho sido? Eu tenho representado a igreja de forma que venha a orgulhar, que venha a propagar o nome de Deus de forma virtuosa? Porque nós já estudamos que as qualidades de Ruth eram muitas. Na lição anterior, nós comparamos Ruth com a mulher virtuosa e ela tinha grandes semelhanças com a mulher virtuosa. Então, como igreja, Ruth representa a igreja. Você tem sido que tipo de igreja? Que tipo de igreja você tem procurado ser? Você tem se esforçado para ser? Você tem sido aquela pessoa que olham para você e as pessoas têm visto Cristo através das nossas vidas, porque é isso que as pessoas têm que ver. As pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo e dizer: eu quero ser como aquela pessoa. Eu quero ter o que ela tem. As pessoas têm que olhar para nós e enxergar o tesouro que está em nós, o tesouro que está escondido em nós, que é Jesus Cristo. Elas têm que olhar e ver esse tesouro. Nós temos que transparecer Cristo, nós temos que ser o canal da providência divina. Nós podemos ser canal da providência divina se nós nos permitirmos ser guiados pelo Espírito Santo. Então, que nós possamos cada dia mais procurar aprender mais com o nosso Senhor. Essa é a nossa lição de hoje. Espero ter ajudado os meus irmãos. Esse canal foi criado como uma forma de ajuda. Como eu já falei, eu sou nova como professora de ABD e eu procuro passar para vocês um pouco que o Espírito Santo tem me ajudado e me ensinado. Eu ainda estou no começo, espero aprender muito mais, que nós continuemos buscando aprender mais com o nosso Senhor, que nós procuremos nos aperfeiçoar cada vez mais. Que Deus abençoe cada um de vocês. Se vocês puderem dar um like, eu agradeço. Sigam o meu canal, e se vocês puderem compartilhar com outras pessoas, para que outras pessoas tenham conhecimento do canal também, é muito bom. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até semana que vem.